Bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai falar de equações polinomiais no capítulo C, frente 24. Tá atrapalhando muito, gente, o barulho. Se ficar assim, fica melhor. Tá desde cedo assim, então nem. Bom dia. Vocês não estão ouvindo, né, barulho? Tá. Então, o que são as relações de Girard e quais são as consequências dela aí para, para o, para a nossa resolução? Quando a gente tem a equação de primeiro grau, as relações de Girard, elas representam o quê? Soma e produto, né? Então, as relações de Girard é quando eu tenho uma equação algébrica igual a zero e eu acho as duas raízes como a soma das duas raízes vai ser menos b sobre a multiplicação das duas raízes vai ser c sobre a. Essa é a relação de Girard para a equação do segundo grau. A equação de Girard para as equações para o terceiro grau, né, eu tenho sendo ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, as relações de Girard vão ser o seguinte, né, que as somas das raízes também vai ser menos b sobre a, olha só, menos b sobre a também é a mesma coisa, e que a multiplicação da combinação das raízes, né, ó, a multiplicação com a soma, ou seja, x1 vezes x2, mais x2 vezes x3, mais x2 vezes x3, né, vai ser igual a c sobre a. E essa aqui é quase que uma nova para a gente, né? E a multiplicação das raízes vai ser d sobre a. Olha que legal. Então, se você tiver uma equação de terceiro grau aí, você já consegue achar as raízes dela por meio dessas relações aqui, né? C sobre A, B sobre A e D sobre A. E assim por diante. Por exemplo, né? Se eu tiver aqui, ó. Então, as relações de Girard para polinômios que tenham mais raízes, como é que fica? A soma de todas as raízes vai ser o AN menos dividido por AN, né? Que é o AN menos 1 seria esse dividido por esse, que é a soma das raízes. A multiplicação de todas as raízes, uma a uma, né? Na verdade, duas a duas, né? De duas a duas, vai ser o AN menos 2, que é esse segundo, dividido pelo AN. E a multiplicação de todas as raízes agrupadas de 3 a 3 vai ser o AN menos 3 dividido por esse e assim por diante, tá? E assim por diante. A multiplicação de todas as raízes vai ser o último termo, tá? Dividido pelo primeiro. Então, essas são as relações de Girard que a gente vai poder estar aplicando aí nos exercícios. Por exemplo, vamos começar aqui. Ele fala que sejam x1 e x2 as raízes da equação x ao quadrado menos x mais 4 igual a zero. Ele pede para calcular x1 mais x2. Tá, x1 mais x2 não é menos b sobre a? Se é menos b sobre a, eu já pego aqui, ó, menos b, então menos 1 com menos 1 dá 1, sobre a, que é 1. Então, a soma das raízes vai ser igual a 1. x1 vezes x2. Então, x1 vezes x2 é c sobre a. Então, 4 sobre 1. Então, ó, x1 vezes x2, 4. Quando ele pede a soma dos inversos das raízes, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um MMC, tá? Então, ó, MMC x1 vezes x2, que multiplica x2 mais x1. Então, aqui em cima é a soma das raízes, que eu tenho que é igual a 1, e aqui embaixo é a multiplicação das raízes, que eu tenho que é igual a 4. Então, a soma dos inversos das raízes vai dar 1 quarto.
Quando ele pede isso aqui, ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa expressão aqui da soma das raízes e elevar ela ao quadrado. Porque quando eu fizer isso, eu vou ter o quadrado do primeiro, olha só, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que a multiplicação do primeiro vezes o segundo eu já tenho que é igual a 4. Olha só como é que isso sai lindo. Olha só. Fica 2 vezes 4, né? 2 vezes a multiplicação dos dois. Então, x ao quadrado, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, vai ser 1 menos 8, que vai dar quanto? Menos 7. E esse seria a resposta da letra D. Então, é bem simples aí da gente achar quando a gente tem a equação de segundo grau. E do terceiro grau? Se ele pediu a soma das raízes, a soma das raízes vai ser menos b, então menos 6 sobre 2, né? Menos b vai dar menos 6, com menos fica 6 positivo dividido por a, que é 2, vai dar 3. Essa é a soma das raízes. Quando ele pede a multiplicação, né, das raízes duas às duas, eu vou ter c sobre a, então vai ficar 2 sobre 2, que vai dar 1. E quando ele pede a multiplicação das raízes, né, eu vou utilizar o quê? Menos 1 sobre A. Então, vai na menos 1 sobre 2. Então, vai ficar aqui, ó, menos D sobre A, menos 1 sobre 2, vai ficar meio, tá? E quando ele pede o inverso aqui, né? Aí fica o seguinte, calculo o MMC entre esses três, fica x1, x2, x3. x1, x2, x3 dividido por x1 dá x2, x3. x1, x2, x3 dividido por x2 dá x1, x3. x1, x2, x3 dividido por x3 dá x1, x2. Isso aqui é a multiplicação das raízes duas a duas, que a gente já achou no nosso resultado, certo? Multiplicação das raízes duas a duas, a gente viu aqui que é 1. Aqui é a multiplicação das raízes, que é a letra C. Então vai ficar 1 dividido por meio, que vai dar 2. E quando ele pede isso aqui ao cubo, ou ao quadrado, todos esses termos aqui, toda a soma das raízes ao quadrado, o que a gente pode fazer? Olha só. Eu posso pegar a relação da soma das raízes e elevar ao quadrado. Eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui, certo? Então, isso aqui é igual a 9. Né? Quando eu aplicar a distributiva, né, quando eu fizer isso ao quadrado, eu vou ficar com x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado, e duas vezes que multiplica x1, x2, duas vezes que multiplica x1, x3 e duas vezes que multiplica x2, x3. E a gente viu que tudo isso aqui, ó, x1, x2, x2, x3 é igual a 1, né? Tudo isso aqui é 1. Então, o que eu posso fazer? Se tudo isso aqui é 1, então vai ficar 1 vezes 2 dá 2, passa subtraindo, isso vai dar 7, tá? Então, é muito comum cair em vestibular, gente, esse tipo de questão. Né? Aí você vai tentar resolver a equação de terceiro grau, vai achar um monte de problema, quando na verdade você pode somente usar as relações de Girard. Tá? O que é o teorema das raízes complexas? Né? Ele fala assim, ó, se uma equação p de x igual a zero com coeficientes reais tem uma raiz complexa da forma a mais bi, então o seu conjugado a menos bi também é raiz desse polinômio. Né? Por que ele fala isso, gente? Porque a gente tem isso aqui, ó. Lembra de Bhaskara, por exemplo? X não é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, quando eu tenho uma equação aqui, vamos supor, se isso aqui dá um número complexo i, eu tenho o número e seu conjugado. Tá vendo? Eu tenho um número e seu conjugado. Esse é o seu teorema. Então, ele fala assim, ó, se o grau de um polinômio é ímpar, então esse polinômio tem pelo menos uma raiz real. Né? É isso, algumas consequências desse teorema. Então, as raízes complexas sempre aparecem aos pares, e se o grau de um polinômio é ímpar, então esse polinômio tem uma raiz real. Então, como é que eu faço a pesquisa das raízes racionais?
Em determinadas situações, a gente pode pesquisar acerca de uma raiz racional igualando a zero, baseado na propriedade, né? Que eu sei que tem um número racional irredutível, né? Desse tipo de equação, eu vou afirmar que P é o divisor, né? E que Q o P é o divisor de A0 e Q é o divisor de AN. Como assim, Juan? Eu estou falando, utilizando lá aquele teorema da divisibilidade para tentar achar uma raiz aqui no meu polinômio, tá? Então ele pede, ó, resolva essa equação aqui. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Né? Se a gente efetuar a pesquisa das raízes racionais, eu posso falar que P é um divisor de 2. Ou seja, P pode ser igual a menos 2, né? Ó, olha aqui o meu último número. Menos 2, menos 1, 1 ou 2. São todos esses os divisores desse A0 aqui. Tá? Todos esses são os divisores de A0. Que é um divisor de 1. Por quê? Porque aqui, ó, o meu termo x ao cubo está elevado a 1. Olha aqui que o teorema está falando. P é divisor de A0. A0 é o último número aqui. E Q é divisor de AN, que é o primeiro número. E caso o número P dividido por Q seja uma raiz irredutível da equação algébrica igual a zero, os coeficientes inteiros, né, podemos afirmar que isso aqui vai acontecer. Então, vamos ver. Ó. Então, a fração P dividido por Q, ela pode assumir os seguintes valores, né? Menos 2, menos 1, 1 ou 2. São números inteiros, né? Então, o que a gente faz para achar a raiz? Pego esses valores aqui e posso substituir no meu polinômio. Por quê? Se eu substituir no polinômio, eu acho que uma dessas raízes aí, ela vai ser raiz, um desses valores que eu achei, ele vai ser raiz do meu polinômio, tá? Então, ó, substituindo, ele verifica que o 1 é raiz. Se o 1 é raiz, então eu posso pegar esse polinômio e dividir por esse binômio. Certo? Estão acompanhando? Então, ó, primeiro, eu estou buscando, fazendo uma pesquisa desses números aqui. Desses números, qual número é a raiz? Achei quais números teriam possibilidade de ser a raiz. Se eu substituir aqui, ó, vai ficar menos 2 ao cubo dá menos 8, né? Menos 2 ao quadrado vezes 2 dá 8 positivo, isso aqui vai zerar. Depois, menos 10 mais 2, então menos 2 não zeraria. Se eu fizesse com menos 1, seria menos 1, mais 2 dá menos 1, mais 5, né, dá 4, mais dá menos 4, né? Mais 6, mais 2 não zeraria também. Se eu substituir 1, vai ficar 1 mais 2, 3, menos 3, 0. Né? Então, eu perceberia que o 1 aqui seria a raiz. Se o meu 1 ela é raiz, então eu posso dividir esse polinômio pela minha raiz, pelo meu binômio. Então, eu coloco a raiz aqui do meu divisor e aplico o Breuer-Ruffini para baixar o grau do polinômio. Beleza. Então, ó, coloco os coeficientes 1, 2, menos 5 e 2 e faço baixo esse primeiro aqui, né? Então, vai ter, ó, 1 vezes 1 dá 1, mais 2, 3. Então, ó, beleza. Então, eu vou continuar quando começar o barulho, já que não atrapalha, ó. Então, 1 vezes 1 dá... Só parece estar destruindo tudo. 1 vezes 1 dá 1, né? Mais 2 dá 3. Beleza, achei aqui. 1 vezes 3 dá 6, né? Ou 1 vezes 3 dá 3. Vezes menos 5 dá menos 2. E eu faço 1 vezes menos 2 dá menos 2, mais 2 dá 0.
certo? Apliquei Breuer-Ruffini, bem mais fácil, né? Aplicar Breuer-Ruffini na divisão. Aula de Munique. E que dia foi essa aula de Munique? Ontem? Eu não lembro desse tanto de trovão na hora da aula, não. Ah, eu não tô em Teoflotone, não. Ah, tá à tarde. Ai, gente. Olha só. Então, ó, eu já achei que essa aqui é o meu divisor, certo? Baixei o grau do polinômio. Então, ficou x ao quadrado mais 3x menos 2. E lembra que esse é um polinômio Q e eu ainda tenho aqui o x menos 1, certo? Já achei que uma raiz é 1. Agora eu posso calcular a Bhaskara aqui e acho as outras raízes, né? Achando as outras raízes, eu vi aqui, ó, que uma das raízes é essa, outra das raízes é essa e outra da raiz é 1. Então, consegui achar uma raiz de polinômio de grau 3. Então, para quem me perguntou, Juan, como é que eu acho a raiz de um polinômio de grau 3? Tá aí, gente. Vamos fazer a técnica de P dividido por Q, lembrando, né, ó, voltando aqui, ó, essa parte aqui é em parte importante. Pego o P, ó, pego o P, buscando os divisores desse aqui, o Q, os divisores desse aqui, e vou fazer a relação o quê? P sobre Q. Isso aqui, se der números aí racionais, eu vou ver quais são os números possíveis para as raízes desse polinômio. Beleza? Então, vamos para exercício, gente. Pequenininha a matéria de hoje, né? Vamos lá para exercício. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Questão 1. Ele fala, se os números menos 3, A e B são raízes reais da equação aqui, então o valor de A mais B é... Vamos lá, como é que vocês fariam aí essa questão aí? Tá rápida, viu, Tati? Lembrando, princípio de soma das raízes, tá? Alguém tá fazendo? Questão 1. Alguém tá fazendo, gente? Então, vou fazer com vocês. Nessa questão 1, ele fala assim, ó. Ele fala que isso aqui são raízes. Ele quer saber o valor de A mais B. Então, eu quero, se a soma das raízes menos 3 mais A mais B, isso vai dar menos B sobre A, né, de relação de A, menos B é 5, então isso vai dar menos 5. Então, menos 3 mais A
mais B, isso vai dar menos 5. Menos 5 sobre 1 dá menos 5. Passo o 3 somando para o lado de lá, então eu tenho que A mais B vai ser igual a menos 2. Letra B. Tranquilos? Utilizei a relação de Girard. Questão 2. Ele fala assim, ó, se a equação x² mais px mais q igual a zero admite raízes reais e simétricas, então qual a alternativa que seria verdadeira? Dá um tempinho para vocês fazerem aí. Juan, você tá mutado. Ô, gente, eu falei tanto. A questão toda foi mutada, não é? Eu mutei por causa do barulho e esqueci. Olha só. Deixa eu voltar tudo aqui. Eu ia até falar que você tá mutado, só que achei que você tava mutado por querer. No início eu mutei por querer, que tava fazendo barulho. Aí acabou o barulho, eu desmutei e falei, né? Vou resolver. Mas tem Pois é, aí eu achei que você ia resolver e a gente resolver depois discutia. Aí por isso que eu não falei, né? olha só. Vamos lá. A soma das raízes, né? Como elas são simétricas, gente, então posso admitir, por exemplo, a raiz, uma vai ser x e a outra vai ser menos x, tá? Elas são simétricas, a distância entre elas é a mesma. Então, beleza. Então, se eu fizer aqui a soma das raízes, x menos x, isso vai dar igual a quanto? Isso vai dar igual a zero. E eu sei que a soma das raízes é a relação de Girard, ou seja, a soma das raízes não é menos b sobre a, então seria menos p sobre 1. Então, p vai ser quanto? P vai ser zero. Como p vai ser zero, eu já elimino essas aqui, beleza? Depois que p igual a zero, eu já eliminei essas, eu vejo o meu q. Utilizo o quê? Relação de Girard de novo. Então, a multiplicação das raízes, x vezes menos x, que vai dar menos x quadrado, vai ser igual a quem? Q sobre A. Né? No caso, C sobre A. Então, vai ser igual a Q. Logo, meu x ao quadrado tem que ser igual a menos Q. Então, gente, pensa aí, ó. Meu Q só pode ser negativo.
Porque não existe número real que ao quadrado vai dar negativo. Então, meu Q, ele tem que ser negativo. Então, meu Q tem que ser menor que zero, por isso a alternativa é. Conseguiram compreender aí? Belezinha? Beleza. Vamos para a próxima. Questão 3. Ele fala assim, ó. Sabe-se que na equação x ao cubo... Deixa eu ver que horas são. X ao cubo mais 4x quadrado mais x menos 6 é igual a zero. Ele fala que uma das raízes é igual à soma das outras duas. O conjunto de solução dessa equação é... E agora que a gente vai ter que ver aí qual é a alternativa correta. Uma das raízes é igual à soma das outras duas. Dá um tempinho para vocês responderem aí, tá? Acabou que eu esqueci de gravar a resolução. Então, ó, se a soma das raízes eu tenho a relação de Girard, que vai ser menos b sobre a, dá 4. E como a soma de duas raízes vai ser igual a outra, então eu tenho que 2a igual a menos 4, a igual a menos 2. Pela relação de Girard também, eu tenho que a multiplicação das raízes vai ser menos d sobre a. Acho que vai ser menos 6, vai ser 6, né? Então, a vezes b vezes c vai ser 6. Então, acho que passo a dividindo, acho que b vezes c tem que ser igual a menos 3. Então, só tem essas duas possibilidades, analisando as alternativas, só pode ser a letra D. Tá bom? Quantas horas são agora? Deixa eu ver. 47. Temos ainda tempo para resolver a questão. Vamos para 4. Estão conseguindo acompanhar, gente? Olha só. Se a soma de duas raízes de p de x, né? X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x mais k é 3, então o número real k é igual a... Pensar. A soma de duas raízes já é menos 3, então ele já deu uma possibilidade aí pra gente, né? Cadê a caneta que estava aqui no meu mão? Aqui. Isso aí, Tati, certinho. Isso aí, Raíssa. Olha só, gente. Para essa questão aqui, o que a gente pode fazer? Resolver com vocês. Se a soma das raízes, então A mais B mais C vai ser menos B sobre A, então menos 6, então que multiplica menos, fica 6 sobre 1. E ele fala que a soma de duas das raízes é igual a 3, então ele fala aqui que A mais 3 é igual a 6, então significa que uma das raízes é igual a 3. Se uma das raízes é igual a 3, eu posso substituir aqui no meu polinômio, fazer P de 3. E se eu fizer P de 3, eu sei que isso vai dar zero, porque é uma das raízes. Então, ó, 3 ao cubo, 27, menos 6, que multiplica 9, mais 11, que multiplica 3, mais K,
e isso é igual a 0. Certo? Então, ó, 27, 11 vezes 3 dá 33, 27 mais 33 dá 60, 6 vezes 9 dá 54, mais K, logo eu acho que meu K vai ter que ser igual a menos 6. Beleza? Conseguiram entender aqui? Meu K é menos 6. Vamos para a próxima. Quantas horas? 51. Ele fala assim, ó, se as raízes da equação são múltiplos positivos de 3, então o coeficiente B vale múltiplos positivos de 3. Dá um tempinho para vocês aí.